Que tal você prestar atenção nos cuidados que você tem que ter com a sua saúde bucal, principalmente durante as férias e também depois que passar as férias? Porque todo dia é dia de você se cuidar. E hoje a gente convidou a odontóloga, que na verdade veio para o nosso programa, que é a Carolina Tavares, para nos dar dicas de como a gente pode ter saúde bucal. Aquela saúde que muitas vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe. Tem gente que diz, não, olha, eu escovo meus dentes de manhã, eu escovo meus dentes depois do almoço, toda comida que eu como, eu escovo meus dentes. Mas, de que forma que você está cuidando da saúde da sua boca, né? Porque os dentes podem até estar saudáveis, mas às vezes não. Ah, mas eu uso um fio dental e está perfeito. Do jeito que a minha médica ensinou, eu faço sempre. Mas, às vezes, não é só daquele jeito que você tem costume de fazer. Cada pessoa tem uma história diferente da sua saúde, né? Então, a gente convidou ela para bater um papo com a gente, nos trazer essas dicas diferenciadas para que a gente possa ter mais saúde. Tem muita gente sofrendo com problema de gengivite, tem muita gente que acha que sabe usar o fio dental, mas cada dente tem a sua história diferenciada. Hoje a gente sabe que tem vários tipos de dentes na nossa boca, são vários tipos de tratamentos. Existem cuidados diferenciados de verdade, Exato. doutora? O paciente tem que procurar o cirurgião dentista, Sim. certo? A gente tem que, porque cada caso, como você falou, hoje a gente tem implante, hoje a gente tem prótese, hoje a gente tem uma variedade de casos diferenciado para cada paciente. Então, essas informações particulares de como é a higienização, o que ele precisa, em qual horário, o cirurgião dentista, ele vai conversar com o paciente sobre cada caso. Uhum. Doutora, hoje no mercado, você chega no supermercado, tem 1001 tipos de produtos para você cuidar da limpeza bucal, né? Existe algum cuidado para a gente já iniciar logo falando de limpeza? Exato. Assim, hoje essa variedade é muito interessante. E é uma variedade que o mercado nos proporciona, Sim. certo? Então, mas a gente tem que ter a importância que não é uma marca, não é um aroma, não é a variedade do mercado que vai trazer a saúde bucal para a gente. O que vai trazer essa saúde é a forma de escovar, é a forma, quais os horários que a gente vai escovar, qual o acesso que a gente vai ter às visitas ao cirurgião dentista. É muito importante. Como você falou no início, a gente acha que a gente tem essa saúde bucal, mas a gente precisa investigar. A gente precisa fazer os exames de rotina, igual quando a gente vai para o médico. A gente vai para o ginecologista, a gente vai para o ortopedista, isso regularmente. E ao cirurgião dentista a gente só procura quando a gente tem problema, entendeu? Então a gente tem escovar, a gente tem que praticar a nossa higienização diária, mas a gente tem que fazer essas visitas ao cirurgião dentista para saber se está tudo corretamente. Pronto, eu fiz o meu tratamento bucal e aí vou passar a ter um cuidado especial no dia a dia. Essa visitação, ela tem que acontecer de quanto em quanto tempo? Cada paciente vai também ter o seu período, porque assim, é um paciente de implante, é um paciente que tem prótese, é um paciente que tem a gengivite, é um paciente que é recorrente a esses problemas periodontais. Então, essa visita vai ser de acordo também com cada paciente. Vai ter pacientes que as visitas vão ser anuais e vai ter pacientes que as visitas vão ser semestrais e até bimestrais ou mensais, dependendo de um problema periodontal. Você vai a primeira vez, o médico vai lhe passar a recomendação de quanto tempo você vai ter para voltar, para retornar. Exatamente. O importante é ir a primeira vez. A primeira vez. Né? Vamos falar dos problemas que não são saudáveis para a boca. A gengivite, como é que ela acontece? Como é que aquela gengivite está ali na boca daquela pessoa? O que acontece? A pessoa tem uma falha na escovação, por algum motivo, esqueceu, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e vai ser formada uma placa. E essa placa vai estar lá no tecido, dependendo dos dias, ele ainda consegue tirar com a escovação, ou só após uma limpeza, mesmo sendo feita no cirurgião dentista. E essa placa formada, ela vai fazer com que tenha um tecido inflamatório, a gengiva,
que vai estar ao redor do dente tenha essa inflamação, e essa inflamação vai evoluir para um sangramento, e depois essa gengivite se transforma numa placa que só vai ser retirada no cirurgião dentista mesmo. Doutora, falando da gengivite e indo para as escovas de dente, né? Que não deixa de ser tudo ali sendo movimentado da mesma forma. A gente percebe que tem gente que usa a proteção da escova de dente. Já tem outras pessoas que não. Qual é o certo, de verdade, no dia a dia? Que se use a recomendação da proteção da escova, certo? A escova, as pessoas também têm essa questão. Muitas pessoas usam a força, né? E não é a força, é a técnica que você vai escovar, como você escova. E aí as pessoas acham que compram uma escova. A recomendação é que se use uma escova macia, que não vai agredir nem o tecido dentário, nem o dente, e não agrida também os tecidos que estão do lado, como a gengiva. Sim. Então, a gente sempre preconiza que use uma escova macia, mas as pessoas sentem segurança colocando muita força e colocando uma escova com as cerdas mais fortes. Então, a gente sugere que seja uma escova macia e por higienização geral, por ser um corpo que fica dentro de um banheiro, coloca uma proteçãozinha para a gente não ter outros problemas depois. A gente fala muito de escovação. Toda vez que você for se alimentar, escove seus dentes. Mas qual é o certo de fato? É isso mesmo, entendeu? Que a gente se alimente e tenha uma escovação. A gente não consegue comer e escovar, comer e escovar. Mas a gente que tenha pelo menos a inicial do primeiro da manhã, após o almoço, se tiver aquele lanche que as crianças hoje no período de férias é o tempo todo comendo, então a gente também tem que ter uma nesse intervalo e sempre muito importante antes de dormir. Nunca dormir sem escovar os dentes. As doenças ligadas aos dentes, gengivite, na verdade, são alimentos que ficam ali guardados muitas vezes ou não? A cárie é mais sim. causada pelo alimento, Sim. certo? E a gengivite é mais por essa questão da escovação e da higienização. Quais seriam as dicas para quem está em casa, além destas que você passou? Existe algum tipo de exame, algum tipo de remédio, algo que a pessoa possa utilizar, principalmente no caso da gengivite? Nessa visita ao cirurgião dentista, diagnosticado o problema, vai se fazer uma educação sobre essa forma de escovar e vai prescrever algum medicamento se necessário. A gengivite é o problema inicial. Depois ela vai evoluir para uma periodontite, vai ter uma agressão de osso, toda uma evolução. Então, que a gente comece a trabalhar isso nesse primeiro problema, entendeu? E que se entenda, se eu tenho um problema com o sangramento, eu tenho que continuar escovando e usando o fio dental. O que acontece muito? A pessoa sangrou, aí acha que não vai mais escovar e esse problema vai evoluir, entendeu? E não paralisar. E cada dente tem uma forma certa de usar o fio dental, né? Exato. Nem todo mundo vai usar o fio dental do jeito que pensa que é. Exato. Assim, o fio dental, a gente tem que trabalhar, a pessoa primeiro tira um pequeno pedaço de fio dental. Então, a gente tem que tirar ele e ir trocando. Vou usar, vou ter cuidado, não é colocou e tirou. Eu tenho o tecido, ele vou para uma papila, vou para o outro lado, depois que eu fizer essa higienização, eu troco e vou trocando. E não repetindo no mesmo espaço. Tem gente que fica com aquele pedacinho, ó, e vai limpando tudo. Então, eu tenho que trocar aquele espaço e depois também observar com calma o movimento que eu estou fazendo. Muito bom. Primeiro, eu quero agradecer a doutora por ter vindo aqui no nosso programa, passar essas dicas para as pessoas manterem esses dentes saudáveis, as crianças que vão voltar, né, às escolas. É interessante que a mãe tenha esse acompanhamento, não deixe a criança sozinha na escovação muitas vezes, Nesse período de férias, a gente fala muito. Além da visita, é muito interessante, essa visita agora nas férias, é interessante todos os cuidados durante as férias. Sim. Como trauma, o que pode acontecer, se o dente quebrar, se o dente sair, como é que a gente vai proceder. Então, a gente tem que ter esse cuidado de guardar o dente, como é que vai guardar no soro,
no leite, na saliva, que é o mais importante. Então, a gente tem que passar essas informações para mães, por isso que a gente tem que trabalhar muito essa parte da odontologia nas férias e também a parte de cuidar dessa criança que está em casa. Com os hábitos alteraram, a alimentação alterou, então tem que ter esse cuidado e fazer a visita regular. Até o relaxamento mesmo da escovação, né? Tá em casa muitas vezes, passa tá assistindo filme, né? De forma despercebida, Exato. né? Tá na frente lá do videogame, né? E aí não tem, a mãe tem que dar essa paradinha, esse intervalo, porque se depender da criança é o dia todo desta forma. Exato. E aí usar isso para procurar também para um odontopediatra essa visita ao dentista. Doutora, relacionado, antes da gente encerrar essa entrevista, aquelas crianças que perderam seus dentinhos, seus primeiros dentinhos, na hora da escovação, qual a importância de escovar ou de cuidar daquela parte que ainda vai nascer um novo dente? Exato. A gengiva que está ali, a parte de língua, todos os tecidos bucais, eles também têm que ser higienizados, certo? Então, vai ter aquela parte que ainda está sangrando, que ainda está inflamado, e aí você vai ter um cuidado maior, mas tem que escovar também. Doutora, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Hoje a gente eu sou das escolas, né? A gente trabalha nas escolas e também na faculdade, onde a gente pode estar auxiliando na parte da odontopediatria, lá na Uninassal. A gente pode receber todas essas crianças nessa parte de férias também. Muito obrigada, tá, doutora? Continue aqui com a gente. Você ótimo. viu só que interessante? Muito bom. Agora é o seguinte, vamos encerrar o nosso programa com chave de ouro. Cuidado com a saúde. Inclusive, eu quero encerrar aqui mostrando a doutora, né? Para que você que está em casa aí assistindo o nosso programa, tá de férias, mas não está de férias com a saúde bucal, né, doutora? Tem que se cuidar. Então, fique atento para você ter um ano aí saudável, que a sua boca tenha saúde no dia a dia. Não tem coisa mais gostosa e mais agradável do que você estar perto de uma pessoa e você sentir aquele hálito de uma boca saudável. Muita gente não percebe isso, mas quem está do lado da gente percebe.